Todas as quartas-feiras, na Igreja Batista Renovada Sede, tem Quarta da Vitória, com o pastor Maurício Costa. Quando o povo não vale brecha, eu reclamo a maldição, eu reclamo a cura, vem sair. A partir das 19h30. Quarta da Vitória, Igreja Batista Renovada Sede, Avenida Mauá, número 1008, na Vila Operária. Gente, eu tenho uma palavra muito sugestiva, a Bíblia já está aberta, preparada, mas eu quero salientar o convite que foi feito há pouco, a Avenida Mauá, número 1008, a 100 metros da rodoviária Catedral do Avivamento, Igreja Batista Renovada. O que eu vou ler agora é Salmos 89, 20. O livro dos Salmos, né, são canções, são salmos, orações, né? E aqui esse 89 tem um texto aqui, né, um contexto muito interessante, e é o que eu quero salientar para você agora. Enquanto você procura o Salmo de número 89, olha só, e o versículo 20, eu quero convidar você, né, para ir no canal do pastor Maurício Costa, lá no YouTube, e se inscrever, porque toda a mensagem que a gente colocar lá vai te alcançar para o teu elevo e para você compartilhar com alguém, tá certo? Pastor Maurício Costa, lá no YouTube, você se inscreve, toda a mensagem que a gente colocar vai te alcançar. E se você quer falar comigo, né? Quer trocar uma ideia santa com o pastor Maurício, vai no Instagram, pr.mauriciocosta, você vai me achar e a gente vai conversar, trocar aquela ideia para a glória do nome do Senhor, tá bom? Agora, vamos ler a Bíblia? Olha o que diz o versículo 20 do Salmo 89. Olha só, versículo 20 do Salmo 89. Achei a Davi, meu servo, com o meu santo óleo o ungi. Só o versículo 20. Achei a Davi, meu servo, com o meu santo óleo o ungi. Que palavra, gente, que palavra poderosa. É um texto curto, uma frase, né? Um versículo apenas, mas que traz uma carga de revelação, poder, a própria presença testifica esse versículo, né? E para que a maioria entenda o que é isso, o que esse versículo tem a dizer, a gente precisa falar um pouquinho sobre o Davi, né? Olha só, achei a Davi, meu servo, com o meu santo óleo o ungi. E aí, para quem conhece Bíblia, lê Bíblia, gosta da Bíblia, já sabe, né? Mais ou menos o que aconteceu, que vai mostrar esse texto na íntegra. Porque Deus, né? Ele precisava levantar um instrumento consagrado, um canal, um representante. Porque, queridos, olha só, boa parte das pessoas diz ser crente, né? E até carregam a Bíblia, mas não é todo mundo que Deus pode contar na íntegra e pode ser chamado de canal, de instrumento de Deus, representante do Todo-Poderoso. E quando eu falo de instrumento de Deus, canal de Deus, né? Deus vai ungir, vai consagrar e Ele vai representar a unção de Deus na terra. É o que está dizendo o versículo 20, Achei a Davi, meu servo, com o meu santo óleo eu ungi. E aí a pessoa que é escolhida de Deus, como esse Davi, quando Deus acha, até parece que é difícil, né, de Deus achar, mas Deus sabe de todas as coisas, conhece cada um na sua íntegra. E aí o Senhor Deus está aqui debaixo de uma conjectura, né, parafraseando com esse texto, achei a Davi. Por que ele diz isso? Em outros lugares da Bíblia diz assim, muitos são os chamados, mas poucos são os escolhidos. Lembra que eu falei? Boa parte dos crentes, dos que carregam a Bíblia, né, dizem ter fé, mas não é todo mundo que Deus pode contar para certos propósitos específicos. E quando Deus levanta, né, um Davi, um servo Davi, um escolhido Davi, um canal Davi, não é só para ele. Não é simplesmente Deus consagrar, separar e ungir. Pelo contrário,
tudo que Deus vai fazer na vida desse servo é para abençoar sua família, sua casa, seus amigos, seus parentes, os da sua história, às vezes o da vila, o da cidade, o do país, o do globo terra, porque quantos não são os Davis, né? Que Deus tem escolhido e levantado para abençoar além fronteira, às vezes pessoas que ele nunca viu, nunca tocou, mas por intermédio de uma palavra profética, por intermédio de uma oração, esse tal Davi está abençoando milhares de pessoas. Agora, o plano é muito sério. Quando diz Deus, achei a Davi, é porque nem todo mundo, né, Deus pode usar neste propósito específico, de ser um instrumento ou de liderar, de cuidar do povo, de ser o da frente da batalha, porque quando eu falo de líder, né, alguém que está acima, eles têm que sempre estar na frente, né? E na frente que eu digo em todos os quesitos, em todos os momentos, não é só no momento das vitórias, dos banquetes, né, dos louros, dos despojos, pelo contrário, mas o líder separado também será preparado para estar na frente da batalha, o exemplo da fé, o primeiro na guerra. Quem acredita nisso? Olha só, aí Davi, ele tem alguns irmãos, e o Senhor Deus precisa concretizar o seu plano, o Senhor Deus precisa, né, catalogar Davi, sacramentar a história de Davi. E aí o primeiro rei de Israel é Saul, e era um camarada grande, bonito, ostentava, não andava, desfilava, tinha pedigree, tinha família. Me perdoe, a sua família era uma família famosa, né? Quis seu pai, era um homem muito rico, muito farto, e o tal Saul agora, ele alcança esse legado do seu pai com muita beleza. Se eu fosse aqui usar uma conjectura muito simples, eu ia dizer que o Saul, ele passou 2 vezes na fila da beleza, porque também o texto sagrado diz que no meio do povo, ele se destacava, do ombro para cima, você via a cabeça do povo e a cabeça do Davi, do Saul mais elevada, porque ele era um camarada bonito, de muita aparência, tinha uma fachada enorme, uma fachada bonita, né? Chamava a atenção. Mas agora, esse tipo de coisa, na guerra, na liderança, cuidando da obra de Deus, porque ele também teve uma chamada, e Deus também profetizou na vida dele, colocou algumas palavras proféticas, só que nem sempre as palavras proféticas vão acontecer como Deus falou, depende muito da fé, daquele que está ouvindo, daquele que está recebendo a palavra, para poder suportar o vento, a luta, batalha, porque eu sempre costumo dizer, mesmo que o Senhor Deus prometeu e ainda não cumpriu, às vezes não cumpriu porque Deus está preparando, e Deus vai preparar, e Deus vai levantar, e Deus vai moldar, e Deus vai tirar as arestas. Agora cabe àquele que tem promessa suportar os ventos, as lutas, batalhas, porém, e com Saul não deu certo, porque ele não aguentou os porém, ele não aguentou os ventos, ele não aguentou a pressão psicológica, as ameaças, e uma das situações que levou ele à falência foi Samuel, profeta, o sacerdote de Deus de plantão, profeta e sacerdote, disse a Saul, você espera, porque eu vou voltar para poder sacrificar e consultar o Senhor, e era uma coisa que Saul não podia fazer, mas quando ele viu, né, os exércitos dos inimigos multiplicando, e o seu exército debandando, correndo, fugindo, em vez de ele usar a fé, suportar pela fé e crer no Deus Todo-Poderoso, ele foi inventado de sacrificar para Deus, e ali ele consumou, não é? O seu pecado, e a partir dali ele entrou numa falência espiritual terrível, e ele já estava cometendo alguns erros, né? Por não ter a fé genuína que se exige na vida de um líder espiritual, ou de um pastor, ou de alguém que Deus levanta e salienta. Agora ele é rejeitado, o Saul é rejeitado. Em 1 Samuel 16, se você for lá, o Todo-Poderoso vai usar o mesmo Samuel para dizer assim, não tenha dó de Saul, até quando você vai ter dó de Saul? Eu já rejeitei, já estou me esquivando dele, agora vem, e eu te enviarei a Jessé, o belemita, porque lá em Belém eu tenho escolhido um vaso, um servo, ungido, né? Ou seja, eu tenho preparado, conservado um escolhido. E esse escolhido é o tal Davi, que a gente leu aqui, no versículo 20 do capítulo 89. Mas olha só o crivo,
Olha só o processo. Interessante, gente, ó, que o processo que Deus permite, que Deus prepara, que Deus coloca na vida de um, é o mesmo critério que Deus vai colocar na vida do outro. A mesma oportunidade que um vai ter, é a mesma oportunidade que o outro vai ter também. E agora, lá na casa de Jessé, os irmãos de Davi, semelhante a Saul, muito bonito, muito belo, né? Os primogênitos, os primeiros, acostumado com os primeiros lugares da fila, acostumado a comer o melhor do bocado, o melhor pedaço de pão, né? Eles vêm para que o Deus Todo-Poderoso use o Samuel para separar, consagrar, sacramentar o escolhido de Deus, ou o instrumento que Deus agora vai levantar, porque o tal Saul também, ele foi escolhido mais pelo povo, porque o povo se apaixonou quando viu sua beleza, quando viu seu tamanho, quando viu seu currículo humano e natural, e aí o povo levou Samuel a consagrar o tal Saul. Mas agora com Davi é diferente. Eu tenho provido um rei, agora com Davi é diferente. Olha o próprio Deus dizendo, foi eu que separei, eu que escolhi, eu que achei. Mas agora o crivo vai acontecer, o processo também. Quando Samuel chega na casa de Jessé, passa os filhos primogênitos, os xodós do próprio Jessé, e vem entre eles o primeiro, Eliabe, depois Abinadab, Samá, e todos os irmãos de Davi passaram. E quando veio o primeiro, Eliabe, o próprio Samuel disse, olha só como é que é interessante, né? A beleza, a aparência, a fachada, o currículo humano. Até o Samuel é esse, profeta do Senhor, Samuel, sacerdote, é esse. Aí Deus disse, não é. Você olha a aparência, o que está por fora. Eu vejo o coração, as batidas do coração, as veias dilatadas por amor a mim, e a minha presença, não é. E aí passou-se Eliabe, aí vem Abinadab, então é esse. Aí Deus diz, também não é. Aí vem Samá, aí o profeta, então é esse. E Deus, não é. E por fim, o Senhor Deus rejeitou todos os irmãos de Davi. Gente, não é menosprezando ninguém, né? Não é desdenhando de ninguém, pelo contrário. Lembra que eu disse aqui que a mesma oportunidade que Deus dá para um, Deus dá para o outro. Muitos são os chamados, e dentre os escolhidos de Deus, são muitos os chamados, e a maioria é rejeitado, porque a mesma oportunidade que Deus dá um para um, vai dar para o outro. Só que na oportunidade que Deus dá, no processo que Deus permite, na prova que o Senhor Deus está fazendo para separar e achar o Davi, a maioria é reprovada. E eles se reprovam justamente pelas próprias mãos deles, pela falta de fé, pela falta de credibilidade, pela falta de crer no Deus Todo-Poderoso, e na promessa, e na palavra. Agora o Samuel fala assim, acabou os mancebos, acabou os jovens de Jessé. Aí Jessé diz assim, não, acabou não, ainda tem um, eu nem chamei, ele é o menor, ele é o mais pequenininho, vou usar uma linguagem rurícola, é o mais pequenininho. Aí Samuel diz assim, corre, manda buscar, porque ninguém se assenta na mesa enquanto ele não chegar. Se eu fosse parar aqui e entregar aqui, né, uma colocação pessoal, Deus, gente, ele não está preocupado com o tamanho, com a fachada, com a estrutura, com a beleza, e muitas vezes não está preocupado com o currículo A, currículo B, currículo C. Eu não estou fazendo apologia à ignorância, né? À perfeição, ou a profissões, não, pelo contrário, mas tudo que você tiver na mão tem que ser usado para a glória de Deus. E geralmente Deus pega os pequenininhos, né? Uma linguagem rurícola, os pequenininhos, né? Os franzininhos. Por quê? Porque eles estão cansados de sofrer. Eles estão cansados de colocar o dobro da força para conseguir alguns objetivos ou conquistar alguns estágios. E aí é a hora que esses pequenininhos vão clamar a Deus, porque se tem uma coisa que Deus gosta, é o escolhido que clama a Deus, o separado que busca a Deus, aquele, né, que está na presença e depende de Deus. Então é muito mais fácil
o pequenininho, né? O rejeitado, o deixado de lado, depender de Deus, do que os bonitão, os da fachada, os do currículo. E eu não levo a mal não, hein? Não estou aqui para falar mal de ninguém não, mas tem muita gente se estribando no seu conhecimento, na sua fachada, nos seus diplomas, no que conhece, no seu dinheiro, nos seus carros. Deixa eu dizer aqui com todo respeito da minha alma, irmão, tudo isso para Deus não é nada. O que Deus valoriza muitas vezes, o que faz Deus ficar de pé no trono, é um coração contrito e um espírito bem quebrantado, como o próprio Davi disse no Salmo 51. Não rejeitarás, ó Deus, um coração contrito e um espírito quebrantado. Muitas vezes os pequenininhos sofrem o dobro. Muitas vezes os franzininhos, eu estou falando em tese, tá? Eu estou usando aqui uma conjectura espiritual. Você entende? Às vezes a coisa não tem dado certo para você. Às vezes você tem ficado por último lugar da fila. Às vezes você tem sofrido um bullying de plantão. Todo dia na sua vida quase que é a mesma coisa. As coisas não vai, o vento está soprando. E não é muito difícil você perder, não é? Quem sabe o seu lugar, porque não tem muita força, está sofrendo, está ferido, está machucado. Mas existe um Deus que, se você der valor, respeitar e fizer uma aliança profunda, é o mesmo Deus que pode usar o pequenininho para ser líder, para ser grande, para representar, para ser instrumento. Você acredita nisso? Quem acredita dá um glória a Deus, né? Aí, quando Samuel diz, ninguém senta na mesa, vai buscar, aí é a hora que o mensageiro se apressa. Aí é a hora que correm atrás do Davi, para trazer o Davi para a festa, para trazer o Davi para o banquete, porque olha só o gatilho para todo mundo sentar na mesa, olha o gatilho para todo mundo comer o pão, né? Beber os sucos, se alegrar, né? Com o banquete, é o Davi chegar. Se o Davi não chega, ninguém se assenta. Se o Davi não chega, ninguém come nada. Se o Davi não chega, e aí também isso provoca o quê? Os holofotes para Davi, porque todo mundo está na expectativa agora da chegada do Davi. É o menor, mas enquanto não chegar, ninguém se assenta na mesa. É o menor, mas todo mundo está esperando Davi chegar. É o menor, mas é escolhido de Deus. O mensageiro chega para Davi. Davi está cuidando das ovelhas no pasto, e geralmente é no pasto que Deus escolhe, é geralmente sofrendo que Deus escolhe, é geralmente trabalhando que Deus escolhe, é geralmente se esforçando que Deus escolhe, é geralmente obedecendo que Deus escolhe. O mensageiro chega, Davi, corre, porque estão esperando você. E eu ouvi um negócio lá, que ninguém senta na mesa enquanto você não chegar. Ninguém se assenta ao redor da mesa enquanto você não chegar. E agora Davi, corre. Não foi chamado para o banquete, não foi convidado para a seleção, nem para o processo. Mas o processo de Deus para com Davi era lá no pasto. O processo de Deus para com Davi era por trás dos bastidores, onde ninguém vê. Só vão ver agora quando ele chegar e o profeta apontar e dizer, é esse que Deus escolheu. Olha que coisa linda, gente. Deixa eu falar um negócio aqui. Talvez você me assiste aí e você diz, ninguém me vê, ninguém se preocupa comigo, ninguém pega na minha mão, ninguém lembra do meu nome, mas Deus está tratando você no oculto, por trás dos bastidores, porque deixa eu dizer, quem está preparando, moldando, tirando as arestas, é Deus, e é o mesmo Deus, né, que acha, que separa, que escolhe e que unge. Aí vai a palavra, mas pastor, eu tenho que fazer alguma coisa. Não, você tem que obedecer. A tua força, o teu braço não vai resolver nada. E a maioria sabe, gente. Quantos que já não tentou de novo, tentou mais uma vez, tentou de novo, tentou mais uma e não deu certo? Então deixa Deus trabalhar. É Deus que vai apresentar, é Deus que vai salientar, é Deus que vai mostrar. Os irmãos de Davi se achavam os caras. Os irmãos de Davi era a fachada. Os irmãos de Davi só tinha aparência, pedigree do seu pai. Mas Deus está levantando Davi, que tem uma unção de Deus, que tem o Espírito Santo, que tem a presença, que tem o dedo de Deus apontado, e agora é a hora que o Davi chega na casa, e todo mundo está de pé, e todo mundo tem que ver, e todo mundo tem que experimentar a chegada de Davi. E além de o Davi chegar, Deus fala com o profeta agora, esse é o meu escolhido,
esse é o meu consagrado, esse é o meu separado, esse é o que eu tenho preparado por trás dos bastidores, no pasto, sofrendo, suando. Consagra, derrama o óleo. Agora Davi, o desprezado, o menorzinho, o pequenininho, é o que vai dobrar o joelho diante do Deus Todo-Poderoso e do profeta, e o óleo do Senhor vai descer. Ó que coisa espetacular. E todo mundo tem que ver o pequenininho ser consagrado, o pequenininho ser ungido, o pequenininho ser abraçado pelo Todo-Poderoso, porque o texto diz que a partir daquele momento, o Espírito Santo do Senhor se apoderou de Davi, e a vida dele nunca mais foi a mesma. Tanto é que agora ele volta para o pasto, mas ele volta encharcado do óleo. Ele volta para o pasto, e quando vem o leão para roubar a ovelha, ele mata o leão. Quando vem o urso para roubar a ovelha, ele mata o urso. Porque Deus está preparando ele também para grandes desafios. É ungido, mas Deus está preparando. É ungido, mas Deus está capacitando. Porque na maioria, Deus não chama capacitado. Deus capacita o chamado. E aí a primeira coisa que Deus vai fazer é derramar óleo, encharcado óleo. E aí, para treinar, para derrubar o gigante, Deus prepara um leão, um urso aqui, e aí na sequência Deus vai honrar Davi no meio de todo o país chamado Israel. Você acredita nisso? Então deixa eu dizer, Deus não precisa de tamanho, fachada, currículo, poder aquisitivo, não. Deus precisa de um Davi. Porque na verdade a ótica de Deus já está no Davi. Se o Davi suportar e acreditar, o Senhor Deus vai levantar e abençoar. Você acredita nisso? Fique com essa palavra de Deus. Olha só, oremos para a glória do Senhor, que escolhe, separa e levanta. Deus, eu preguei para os Davi. Eu preguei para aqueles, meu Deus, que precisavam de uma palavra de ânimo, de força, vigor. Por isso eu oro também. Abençoa o copo com água, dá o livramento e supre as necessidades deste tal Davi que me vê. Para que o teu nome na vida dele seja glorificado, no meio da família dele, no meio da vila dele, da cidade dele e do país dele. É o que eu peço, em nome de Jesus. E se você crer, beba um copo com água agora. Gente, olha que palavra. Daqui a pouco, 7h30 da noite, eu te espero. Avenida Mauá, número 1008, a 100 metros da rodoviária Catedral do Avivamento, Igreja Batista Renovada. Eu te espero lá e Deus também, tá certo? Até lá, se Deus nos permitir, e que Deus te abençoe.